Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sofá do Enem. Esse aqui é o Guilherme Lucini da Geografia. Esse aqui é o Francão da Física. Hoje a gente vai falar sobre o triste acontecimento do acidente que aconteceu lá na região de Brumadinho, o acidente da Vale. Beleza? Lucini, tem uma galera falando aí nas redes aí a importância de não falar o acidente de Brumadinho, falar o acidente da Vale. O que você acha sobre essa questão? Eu acho o seguinte, eu acho que em primeiro lugar a gente também tem que prestar atenção nessa palavra acidente, né? Eu diria que é uma tragédia em amplo espectro, mas não deixa também de ser um crime. Você tem uma série de indícios, né, de negligências e outra coisa, existe uma reincidência, né, no processo. Ou seja, realmente inadmissível que a gente tenha 3 anos depois da maior tragédia com barragens de mineração do mundo em mais de 100 anos, né, que foi a catástrofe de Mariana. E também você tem a pior tragédia ambiental do Brasil naquela ocasião, né? Você teve mais de 600 quilômetros sendo percorridos pelos rejeitos de mineração, atingindo o Oceano Atlântico, inclusive próximo ao arquipélago de Abrolhos, que é um local de reprodução de baleias jubarte e tudo mais. Bom, então esse tinha sido o maior, a gente pensou que deveria ter sido aprendida a lição, né? E uma série de medidas até que foram tomadas, mas como sempre a gente tem uma dificuldade em captar ou efetivar essas ações que foram prometidas, né? Então não deixa de ser, por todos os indícios, eu diria assim que a gente pode falar de um crime, sim. Mas é uma catástrofe humana e ambiental, né? Com inclusive mais mortes que em Mariana. Outro dia eu fiz um comentário, porque se você, por exemplo, deixa de observar um semáforo, atropela uma pessoa e mata, é um crime. Ou então se você dirige bêbado, é um crime. Então assume-se o risco e muita gente ali assumiu o risco daquilo. Quero fazer aqui uma pequena introdução rapidinha também, no sentido de que o Brasil é minerador há muito tempo. Hoje a gente é o maior exportador de ferro do mundo e a gente começa a ser minerador a partir do século XVIII. Então toda vez que a gente pensar em século XVIII na história do Brasil, a história do Brasil está ligada aí nesse período à mineração, principalmente a partir do momento que se encontra ouro lá na Serra das Gerais. A partir da Serra das Gerais, que é onde vai se tornar depois o estado, principalmente vai se tornar a província, depois o estado de Minas Gerais, a gente vai ter ali então naquela região, claro, uma atividade mineradora que está focada principalmente no metal precioso. E aí nesse metal precioso a gente passa a ter então aí uma atividade que é extremamente rentável e muito valorizada para a coroa portuguesa, né? Então a gente começa ali com uma atividade extrativista e a gente começa também a ter vários problemas em torno disso. Vamos lá. Superpopulação, tá? A gente passa a ter superpopulação em várias cidades nas Minas Gerais. A gente passa a ter ali, nessa superpopulação, dificuldade de água. A gente passa a ter, então, doenças. A gente passa a ter também crimes que estão relativos diretamente ao fato de que as pessoas agora tem aí um punhado de riqueza. Anteriormente, riqueza estava diretamente ligada às terras, riqueza estava diretamente ligada à quantidade de escravos, que é difícil de carregar. Não, agora você tem muita riqueza num punhado. Então isso gera morte, isso gera assalto, isso gera roubo e gera estupro. E aí o que vai acontecer, né? Muita gente vem, existe fome, tá? Por quê? Porque os alimentos vendidos nessas regiões é muito caro, tá? E isso acontece até hoje em regiões de garimpo. Então a gente tem uma configuração extremamente problemática do ponto de vista estatal naquele cenário. Então é preciso fazer essa análise desse contexto dessa época, tá? Então a mineração naquela época estava diretamente ligada ao garimpo, beleza? Lembrar também que há escravidão nesse período, tá? Com H, né? Então existe um problema muito sério que está tudo relativo à escravidão. Quando vai haver a crise da mineração no final do século XVIII, a gente também tem outros problemas aí, beleza? Mas aí já está mais focado no sistema econômico, na política e tudo mais. Mas é preciso então fazer essa reflexão. Francão, me fala, o que está acontecendo, o que você me diz aí, o que a física pode contribuir, o que o nosso estudante lá, que está estudando física, estudando mecânica talvez aí. É um aspecto muito interessante na física. Quando a gente vai falar desse tipo de situação, como o Cine deixou muito bem claro, é um crime porque ela permanece existindo. O primeiro que aconteceu em Mariana era o mesmo sistema de barragem, o que aconteceu agora é o mesmo sistema de barragem, Existem outras no país. Como é que funciona essa barragem? Quando a gente fala em força exercida por um líquido ou
um resíduo sólido de mineração, que está no estado líquido, que ele só vai solidificar depois de certo período de tempo com o aquecimento do sol, esse cara está líquido. Quando a gente está falando em líquido, a gente está falando em pressão exercida sobre um corpo. Quando a gente fala em pressão, quanto maior for a camada de água que você tem, quanto mais profundo for, mais força vai exercer sobre a base aonde está acumulada aquela situação. Então, por exemplo, se eu for falar uma barragem, eu tenho uma barragem extremamente importante, que são as barragens hidrelétricas, que existem no nosso país e funcionam há muito tempo e não dão problema, porque eu tenho uma base extremamente forte e o topo dessa barragem de tamanho reduzido. Por que desse motivo? Porque lá embaixo, na profundidade, no ponto mais baixo, a pressão exercida pela água é extremamente grande. E aí o aluno tem que lembrar, lá do curso de hidrostática dele no final do primeiro ano, quando ele fala dessa função. Pressão é a força exercida sobre uma determinada área. Quanto mais água eu tiver dentro desse processo, ou dependendo, não precisa ser só água, eu posso transformar essa equação em função da densidade do meu líquido envolvido no processo, aí eu posso levar o rejeito com a parte sólida, com a parte líquida envolvida no processo, aumenta a minha densidade da minha estrutura, do meu corpo que está lá dentro, exercendo sobre o que está bloqueando a movimentação dele, que é o que ele chama de barragem no processo. Que é a proibição do movimento desse cara. Quando você fala em barragem, é proibir o movimento daquele cara, é reduzir a passagem daquele cara. Você vai direcionar esse cidadão para um outro lugar. Esse direcionar, você vai ter que restringir o seu movimento. Quando você restringe, você vai perder ou vai ter que travar esse cara de uma forma muito grande. As últimas imagens que saíram, você verifica que ela não quebra em cima, ela vai quebrar na base. A base não suportou a força exercida pelo líquido que estava lá dentro. Pela soma, né, dos líquidos mais dos rejeitos todos, e rebentou. Quando ela arrebenta, ela vem empurrando toda aquela massa que estava dita sólida naquele momento, mais o rejeito que está lá na parte mais superior, que recebe uma concentração de raios solares e acontece um aquecimento, ele vai ficar mais duro. E a parte de baixo está toda ela praticamente líquida. Aí vem aquele escorrendo que vai descendo e lavando todo o processo. Parece uma erupção vulcânica, né? Parece uma lava. Não, que não tem para onde o cara correr. Você vê nas imagens a galera tentando, não tem para onde correr, ele vai ser atingido por aquilo ali, não tem escapatória. E galera, é tipo um tsunami, né? Grande, como se fosse um tsunami. É um tsunami. Só que no tsunami você vai ter a água ela invadindo por uma onda, ela vai ser jogada lá dentro, e quando ela retorna puxando tudo. Esse cara só vai levando e empurrando com tudo. Aí você tem rejeito sólido, material sólido e material líquido, que se vai acumular e vai caminhando. E outra coisa, no tsunami você tem uma mínima possibilidade de sobrevivência, porque vai a água, você vai conseguir, se você conseguir ir para a superfície, se agarrar em alguma coisa, você consegue. A gente já viu até um filme, né, famosíssimo. Tem, né, mas aí o problema é exatamente um que acontece muito com as mortes em incidentes com tsunami, é o seguinte. Por exemplo, na primeira etapa de rompimento, aquela primeira onda que sai por baixo, como o Francão explicou, ela não está ainda carregando, por exemplo, postes ou material que foi destruído pelo processo. E aí, quanto mais ela vai passando, mais ela vai carregando restos de árvores. Vocês viram que é uma área, né? A gente está falando do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, né? Que é tradicionalmente, historicamente, inclusive dos metais preciosos lá atrás, mas no último século e até hoje a gente tem uma extração de grandes quantidades, né? É a maior província mineral, na verdade, né? Então, de extração de minério de ferro. De tudo, estrada de ferro, desenvolvimento de cidades, estruturação de postos de ensino, de qualificação da população para trabalhar nessa situação toda. Então toda a galera que estava ali dentro estava preparada para um tipo de acidente desse daí. Mas se você não tem um aviso, se você não tem uma comunicação, só vai exportar um estrondo. Exatamente. E aí, e para concluir, esse quadrilátero ferrífero ele está numa área de bioma Mata Atlântica, né? E de domínio morfoclimático, dando toque aí para vocês, o domínio morfoclimático de mares de morros, né? Por isso que tem aquela topografia toda, né? Então também a gente vê pelas imagens, né, que tinha uma área de uma vegetação ali preservada, mais ou menos preservada, e essa vegetação é engolida, né,
por essa lama de rejeitos, e depois também as pessoas que estivessem ali, mesmo que conseguissem muito mais denso, né? Não tem como subir, mas numa situação dessa. Mas imagina que é atingido também pelos galhos das árvores. Então é o que acontece muito nos tsunamis que você falou, muita gente morre, ela consegue até subir se sabe nadar, mas às vezes é atingido pelos detritos, né? Que são gerados pela destruição. Ali vai vir um retorno da água, né? Ali nessa situação não. Quando ele quebrou, ele já sai lavando a situação tudo, empurrando tudo. Então, a árvore que está na frente, o carro que estava na frente, o material da construção, o trem, todo mundo está sendo levado junto. Quando a gente está acompanhando o trabalho de resgate feito pelo Corpo de Bombeiros agora, você vê que ele ainda consegue andar na superfície em alguns pontos. Sim. Onde a quantidade de sol bateu na região, a lama acabou ficando mais sólida, sim, mas quando ele exerce a força sobre aquele ponto, sim, a pressão exercida por ele não é suficiente, ele afunda. Sim. Ele afunda porque a parte de baixo está praticamente líquida. Eu vi uma pessoa dando uma entrevista, inclusive, falou o seguinte, nessa catástrofe, digamos assim. O que aconteceu, diferente do que aconteceu com Mariana, lá em Mariana o que aconteceu foi que existia uma porcentagem de água muito maior no rejeito. E aí, por isso, então, isso acabou indo muito mais longe nos rios. E aí essa pessoa falava num tom de que há um ponto positivo nisso. E na mesma hora eu me preocupei e falei, cara, não, é pelo contrário, porque ao contrário disso, agora você ia ter muito mais morte. Justamente por isso, porque praticamente no rejeito, ali onde atingiu o restaurante, a pousada e tudo mais, ali você tem muito mais sólido e, claro, não tem possibilidade nenhuma de sobrevivência de gente que ficou na lama. Você tem uma noção do quanto que é forte a relação dessa massa em movimento? Ela está num ponto mais alto, aí logo abaixo você tem a estrutura da vale e ele vem numa descida. Nessa descida ele vai ter uma aceleração, uma transformação de energia. Está parado, acumulado lá em cima, energia potencial gravitacional acumulada, ela começa a entrar em movimento, começa a adquirir velocidade. Transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Ela começa a escorregar. Quando você tem um prédio, se eu não me engano, ele tinha alguns andares. Para o prédio desse ter alguns andares, ele tem uma fundação. Uhum. Ele foi lavado, ele foi levado embora. Uhum. Não sobra nada do prédio. O prédio não está enterrado, ele não tá com lama agarrado. O prédio acabou, ele foi retirado do local. O choque com a estrutura de concreto da alvenaria rebentou. Uhum. A própria pousada que existia, a pousada foi retirada do lugar. Não é que ela está soterrada pela lama. Sim. Ela foi retirada do lugar. Ela acabou. O que sobrou das casas próximo da região, que ainda tinham algumas fazendas e casas da região, sim, elas estouraram, a casa quebrou e foi embora. E essa força, ela é a força gravitacional, né? Não, aí tem a força do líquido entrando em movimento, que vai encontrar uma barreira parada nele aqui, ele não tem uma reação, é a pressão desse rejeito, dessa água, empurrando até a parede. A parede não vai resistir e vai ser levada embora. Pois é, essa questão do líquido é muito importante, né? Porque essas barragens, elas quando vão ser feitas, eles põem um tapete de drenagem, né? Para justamente não deixar o que o Francão falou ali, que se acumule água embaixo, né? Você tem que tentar escoar essa água, porque senão você compromete a fundação da barragem. Inclusive, eu acho uma boa a gente chamar o Vitão, nosso querido colega, para a gente trocar uma ideia sobre por que se usam barragens também, com rejeitos, né, líquidos. Por que se usa água para separar os materiais dos minérios, né? A galera explode esses morros onde tem esses minérios, essas rochas. Então, senta aqui com a gente. Vou trocar e daqui a pouco eu volto. Valeu. Abraço.